Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gratidão, amadas, mais um terapeuteando por aí. E aí, Boa vamos noite, terapeutar? gente. Boa noite, tudo bem? Ai, coisa boa! Então, hoje eu estou muito feliz porque a gente vai falar de um tema que eu amo muito, né? A Vânia também, né, Vânia? De Também. paixão. Nós vamos falar sobre astrologia. E a nossa convidada de hoje é a Wanderleia Gonçalves, astróloga, taróloga, é uma terapeuta holística também, terapeuta. E ela vai se apresentar agora aí, ela vai falar sobre esse tema que a gente ama pra caramba, e eu acho que muita gente vai se identificar aí. Obrigada, estou muito feliz, pessoal, por ter recebido o convite das gurias estar aqui falando hoje sobre astrologia. Então, eu sou terapeuta holística, iniciei a minha caminhada com o Reiki, sou reikiana, né? Muito orgulho, com muito amor. Então, os primeiros passos foram através do Reiki, depois foi através do Japamala, que é um cordão de contas que a gente utiliza para meditação, né? Ele é equivalente a um rosário, né? Se fosse fazer um sincretismo com o rosário católico. E depois a astrologia, ela entrou na minha vida, né? Eu fui fazer um curso de astrologia para fazer a leitura do meu mapa astral, tá? E eu sou apaixonada por astrologia, mas eu não entendia absolutamente nada, assim, né? Tinha conhecimento de olhar os signos, né? Comecei a trabalhar também com tarô. Eu, desde criança, assim, sempre tive uma facilidade com as cartas ciganas, né? Então, também atendo. Então, qual é o meu nicho hoje de trabalho, tá? Eu trabalho, então, esse conjunto do holístico, né? Trabalho com o reiki, trabalho com astrologia, trabalho com o tarô de Marcelle, tarô de Rider-Waite, tem umas diferençazinhas nele ali, assunto para outro Uhum. momento, né? Trabalho com as cartas ciganas, escuta terapêutica, ervas, incensos, então, assim, né? Sempre a gente vai agregando, né? Toda essa bagagem aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia, esse tema que eu sou apaixonada. É isso aí. Então, nós vamos então fazer umas perguntinhas. Fica à vontade, Vânia. Eu já tô. Ah, deixa eu só avisar as meninas. Boa noite, Marina. Boa noite, Luciana Souza. Gratidão por vocês estarem aí. A Rita e a Marilene Birk também. A Vanessa Valadares. Gratidão a todas. E ó, já tô colocando os nomezinhos aqui, Oh, tá? sim. Tem E no final, sorteio. sim, tem sorteio, né? No finalzinho da nossa live vai ter um sorteio de uma mandala astrológica. Só explicar bem rapidinho o que é. É um trabalho em conjunto, tá? Que eu fui, né, nos meus estudos, fui juntando algumas técnicas e desenvolvi, então, esse, que a gente faz uma leitura de tarô de acordo com as nossas casas astrológicas, tá? Então, é uma tiragem de 13 cartas de tarô, né? E é uma carta para cada área da nossa vida. É uma leitura que realmente é muito boa, vale muito a pena. Então, assim, boa sorte, gurias! Estou botando os nomezinhos, ó. Chegou aí a Leia, a Fátima, a Luciane, todas elas. Estou Ai, botando o que nomezinho. lindas! Então, Vanderleia, bem-vinda ao nosso Terapeuteando por aí, Obrigada. tá? Eu sou mega apaixonada por astrologia, sempre fui, desde criancinha, né? Eu lembro que na época de escola eu não saía sem ler meu signo antes, se estava bom, se não estava, né? E confesso que ainda hoje eu Sim. ainda olho, apesar de saber que aquele Uhum. signo não é exatamente para Uhum. nós, né? Sim, ele é Então eu queria, coletivo, né? exato. Então eu gostaria que tu começasse nos explicando direitinho o que é o signo solar, o que é o ascendente, o que é o signo lunar, né? Essas coisas Tá? todas que acabam influenciando a nossa vida. Influenciando a nossa vida, né? Então, assim, vamos começar, né, falando que a astrologia, ela é um estudo, né? Ela faz parte de uma ciência e nós temos a astrologia convencional e a astrologia alquímica, astrologia védica. Então, assim, tem várias ramificações da astrologia. O Tá? Johnny Ai, o participando da Johnny, Johnny não tem jeito. Vamos ter que descobrir qual é o signo dele. live. O Johnny, o Johnny é do dia 15 de maio.
15 de maio, e então ele é um Geminiano? ariano, né? Não ariano? Ariano, Não, é maio? Não, sim. não é Ariano. Vai Ele é até de dia maio? 21 de maio. 21 de maio, vai até 21 de maio. É mesmo. Uhum, 21. Ariano. Não, é do Tá explicado, então. tá explicado, Tá explicado. tá explicado. É um ariano. É um ariano. mais um Mais xará um, Mais meu. um. eu tenho a A minha Lilith, que é vida. a gata ariana, mas ela está dormindo aqui, né? Até milagre, né? Então, falando assim, né, sobre astrologia. Eu trabalho com astrologia alquímica, que é uma das ramificações da astrologia convencional. E a alquimia começou há séculos, né, a estudar isso. Então, os alquimistas foram para este lado, tá? Então, todo o meu trabalho, tanto o tarô quanto a astrologia, é alquímico, né? Então, o que a gente identifica como o nosso signo solar, a nossa lua, né? O nosso ascendente, a casa onde o nosso sol se encontra, a casa onde abre com um determinado signo, que é a casa número 10, que é o nosso meio do céu. Então, iniciando pelo signo solar. Vamos pensar que nós temos ali uma mandala astrológica, que é um cinturão zodiacal com 12 signos, tá? 12 casas astrológicas, né? Então, foi identificado como 12 constelações, né? E foi atrelado aos eventos cíclicos da natureza, das estações, das fases. Então, a astrologia ela vem com essa nascente aí, isso há 10 mil anos antes de Cristo. Ela é muito antiga mesmo, é uma ciência milenar, né? E o nosso signo solar, ele é o nosso grande convite. Então, eu nasci virginiana, então eu venho com um convite para desenvolver as características virginiana. A Vânia nasceu escorpiana, vem com um convite para desenvolver as características escorpianas. A Mari é ariana, vem com o convite para desenvolver as características arianas. Como é um convite? Eu posso aceitar sim ou não. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu não aceitar aqui, a astrologia não é religiosa, tá? Não tem nada a ver com religião. A astrologia, ela é o signo é como se fosse o convite do espírito aqui na Terra, tá? A gente pode denominar exatamente assim, né? Então é um convite, tá? Eu tenho o livre-arbítrio de aceitar ou não. Ah, mas se eu sou do convite de virgem, sou virginiana, eu tenho os outros aspectos do meu mapa? Tenho. Primeiro, porque são 12 signos, então todos nós temos os 12 signos. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar é, tipo assim, ó, a gente não pode ter certos ranços com os signos, né? Todos são lindos, todos são maravilhosos, tá? Às vezes a gente não gosta de determinado signo, que a gente conseguiu juntar 3 pessoas que têm, assim, alguns estereótipos. Ai, arianos são muito bravos, escorpianos são vingativos, os virginianos são uns chatinhos. Não, quando a gente olhar a fundo o convite desse signo, a gente vai ver que lindo que eles são. Áries é o desbravador, é que inicia tudo, né? E a gente olha sempre a astrologia pelo lado do hemisfério norte. Então, Áries nasceu no início da primavera, o desabrochar das flores, né? Escorpião é o signo que cura, né? Então ele é o curador, tá? Virgem é o que organiza as coisas aqui na matéria. Então a gente tem que sempre lembrar desses convites lindos. Então o nosso signo solar é o nosso convite. O Sol, ele fica 30 dias em cada signo, tá? Então, por isso que a gente tem aqueles períodos. Então, assim, todo mundo sabe o seu signo, né? É muito fácil, porque mais ou menos a data que tu nasceu ali, tu sabe que é daquele signo, né? E a Lua, o signo lunar, o que é? Daí você tem que fazer um cálculo, né, num sisteminha de mapa astral. Tem vários sistemas, você pode jogar na internet. Tem Astrolink, é um sistema legal. Tem o Vega Plus, eu trabalho com o Vega Plus. Tem as versões free. O meu é assinado, é claro que tem outras ferramentas, né, como para tu trabalhar como astróloga, né? Então, a tua lua é aquilo que vai falar do teu interior. A lua sempre fica em torno de 2 dias e meio, mais ou menos, em cada signo. Então, um exemplo. A lua crescente entrou em Sagitário na quarta-feira, se eu não me engano, às 12h45. A criança que nasceu às 12h44 nasceu com a lua em Escorpião. A criança que nasceu às 12h45 nasceu com a lua em Sagitário, tá?
E aqui a gente já vai para um outro ponto que é muito importante para a gente poder fazer um cálculo de um mapa astral, ter os dados de nascimento, que é a data, né, certinha, dia, mês e ano, o horário e também a cidade, o local de nascimento, por causa dos horários, dos fusos horários. Ah, mas eu não tenho o meu horário de nascimento. Já aconteceu comigo, já atendi pessoas que não tinham horário de nascimento. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Existem perguntas que a gente faz para a vida da pessoa. O sistema que eu trabalho, ele utiliza no mínimo 10 perguntas, tá? Então você pergunta em que ano ela entrou na faculdade, em que ano ela comprou um carro, em que ano ela casou, se teve uma morte de um familiar, e você vai colocando essas datas. Aí o sistema faz um cálculo e te gera um mapa, né, com uma assertividade de 95, 97%, né? Que você realmente assim, ó, consegue identificar, fazer uma leitura. Então, assim, quem não tem o horário exato, fica tranquilo, porque tem como fazer o cálculo do seu mapa astral. Exemplo, né? Tipo assim, eu vou fazer 44 anos sábado agora, né? Sábado que vem. No meu tempo, entregando a idade, não se registrava com os minutinhos exatos, né? Era ou às 14, ou às 14h30, ou às 15. Então, assim, a gente sabe que tem aquelas diferencinhas ali, né? E a partir do momento que tu vai fazendo a leitura do mapa, tu já identifica se realmente aquele cálculo fechou entre os 95% e 97% ali da assertividade. Todos os que eu fiz hoje ficaram assim exatamente de acordo, sabe? A pessoa se identificou, ficou assim, teve muito entendimento, né? Do que era realmente o mapa da pessoa. Então a Lua é isso, é eu falar dos meus sentimentos. Quando a gente faz a identificação do mapa astral, em que lugar a Lua está, em que casa, em que signo, a gente vai falar de como eu ajo em relação às emoções, em como eu lido com os meus afetos, as minhas marcas sentimentais, aquilo que eu carrego para a vida. Como é que eu lido com as minhas relações? E daí a gente vai fazendo alguns emaranhados. A gente vai lá, olha, a Lua, a gente vai, olha, quem é que está na casa 5, que é a casa das paixões. A gente olha quem está abrindo a casa 7, que é dos relacionamentos. A gente olha onde está a nossa Vênus, que é o planeta do amor. A gente olha em que fase da Lua a gente nasceu, que vai trazer o nosso sagrado feminino, né? Principalmente da mulher, se eu tenho uma Lilith, uma Vênus ou uma Lua, né? Como o meu sagrado feminino. Então, a gente consegue fazer todo esse apanhado, identificando em qual signo, em qual casa a Lua está, né? O ascendente, né? O ascendente é a minha máscara social, é o meu estilo de vida, é como eu me apresento para o mundo. Então, assim, a Lua olha para dentro, é o subjetivo, é o interno. O meu signo solar é o meu convite, é o que eu vim fazer aqui, né? Como eu vim me vestir aqui, mais ou menos. É uma festa, como é que qual é o traje que eu uso? O meu ascendente é o meu lado guerreiro. Então, assim, no momento que eu nasci, tinha um signo que estava ascendendo no horizonte, né? E daí tem um que está ascendendo e um que está descendo. Então, eu vou ter o meu ascendente e o meu descendente, luz e sombra, aqui do nosso ascendente. Então, é o meu lado guerreiro, é o signo que abre a casa 1, tá? Porque a casa 1 é de quem? É de Áries, é o nosso lado guerreiro, é o nosso lado de o que me move a ir para o mundo. Daí, assim, eu sou do signo de Virgem e tenho um ascendente em Aquário. Como é que as pessoas me enxergam? Virginiana ou aquariana? Né? Nos 5 primeiros minutos, se eu não falasse que eu era virginiana, as pessoas não iriam acreditar que eu era virginiana, né? Porque aquela coisa mais solta, mais tipo assim, ó, Aquário, liberdade, vamos fazer as coisas diferentes, vamos quebrar os paradigmas, vamos questionar, vamos mudar o mundo, vamos fazer assim, ó, liberdade para todos, né? Bem assim. Ah, eu sou escorpiana e tenho um ascendente em Virgem. Então, assim, o escorpião, ele é mais reservado, mais observador, extremamente intuitivo. Eu sempre digo que escorpião consegue ler o que não está sendo escrito, ouvir o que não está sendo falado e ver o que não está sendo mostrado. Fechou? Só que daí tem um ascendente em Virgem. Quando eu conheço a Vânia, nos 5 minutos, é virginiana. Por quê? Porque o ascendente é como eu me mostro.
tem alguns astrólogos, lembra assim, não existe, né, um certo e um errado, existem as vertentes, existe a forma como o astrólogo fala, né? Eu gosto muito de falar por metáforas, né? Não gosto muito, assim, de usar termos técnicos, tá? Então, assim, um astrólogo pode dizer assim, olha, a forma como o mundo te enxerga, tá, Vânia, tá, Mari? Não, eu já olho assim, não, é como eu me mostro, é como vocês se mostram para o mundo, porque tu tem essa liberdade, esse livre-arbítrio de se mostrar ou não. Então, o ascendente é assim, ó, o que me movimenta acordar de manhã e sair para a rua buscar aquilo que me faz feliz. Isso é o meu ascendente, o que me motiva, o que acende em mim a vitalidade. Por isso que é o signo que está abrindo a casa de Áries, porque Áries é quem desperta o cinturão zodiacal, Áries é quem acorda, Áries é quem tem o fogo da vitalidade, o que vai na frente, o que vai abrindo o caminho com a mão, com o facão, com o que tiver, né? É o desbravador. Então, o ascendente é quem desbrava, é a nossa forma de se expressar, tá? E daí, na astrologia convencional, a gente tem também o outro pilar, que é o meio do céu. O que é o meio do céu? A gente tem a casa 10, que é a casa de Capricórnio, né? Que é um signo regido pelo planeta Saturno, que é o regente do compromisso, né? Que é o regente da ordem, da lei, né? De fazer você cumprir o que você acordou, né? E o signo que está abrindo a casa 10 é o nosso meio do céu. E a gente chama isso de propósito de vida. Então, assim, através da astrologia, de uma leitura de mapa astral, eu consigo identificar qual é o meu propósito nesta vida? Sim. É um processo adivinhatório? Não. É um processo divinatório. O que significa isso? Lembra que eu disse, astrologia, né? Os signos são os convites do espírito aqui na Terra. Os planetas, eles são a materialidade desses convites, né? Então, assim, são a força. Então, exemplo, Áries é o meu lado guerreiro. Marte é o regente de Áries. Aonde Marte estiver no meu mapa, é onde eu já sou guerreira, aonde eu já sou determinada, né? Então, Aquário, no meu caso, abriu a casa 1. Então, eu vim convidada a guerrear de uma forma diferente. O meu Marte está na casa 9, na casa dos meus ideais de vida, na casa de Sagitário. Então, tudo que se relaciona com os meus ideais de vida, o meu ímpeto de guerreira já está ali se manifestando. Então, é possível sim identificar o nosso propósito de vida, a nossa grande missão, né? E por que ali na casa 10? Porque é o local mais alto, tá? Que estava no céu quando a gente nasceu. E daí tem uma frase que a gente fala muito na astrologia: tudo que está em cima se conecta com tudo que está embaixo. Então tem essa conexão aí, tá? E por fim, na astrologia alquímica, tem a nossa essência, tá? Que é a casa onde o Sol está. Então, na astrologia convencional, a gente olha que a casa onde o Sol está iluminando, né? Aquela casa, porque o Sol também é um planeta, né? Fazendo parte dos 10 planetas que nós temos, né? Então, ela ilumina. Para a astrologia alquímica, a casa onde o Sol se encontra é a minha essência. Então, o meu Sol está na casa 8, que é a casa de Escorpião. Então, eu sou naturalmente uma escorpiana. Eu carrego. As características escorpianas já são minhas, eu não preciso desenvolvê-las. As outras, do ascendente, da lua, do meio do céu, né? Eu tenho que desenvolver, eu vim buscar aqui, eu vim conhecer, eu vim me reconectar com elas, que a gente já conhece, né? Mas eu vim me reconectar. A essência não, a essência é minha, né? A essência está ali, é como se eu tivesse vindo para esta festa, levado uma maletinha de maquiagem, e daí quando borrou o batom, eu vou lá e pego e retoco ele. Está disponível ali, está prontinho ali, né? Então, assim, por isso que eu acho tão encantadora a astrologia, né? Porque realmente, assim, ela amarra todos esses pontos ali, né? Acho que é isso. Então, ai, que coisa boa. Eu tenho mais uma pergunta, mas antes eu queria assim, agradecer a Suzana Dalpian, que deu ali um oi, gurias, a Verônica Maté, né, o Vini,
que chegou ali agora, dizendo que chegou bem na horinha que ela estava falando de Áries. É outro ariano. Outro ariano. A Michelle Lebisky também falando ali, eu sou Querida. capricorniana, o signo chamado do coração de pedra, mas meu ascendente em câncer, pura água, e é o que explica tudo, sentimental e chorona. Né? Eu Exatamente. quero agradecer a participação de todas, da Beth, também quero dizer que todas vocês já estão aqui, tá? Agora a Valquíria, oi Valquíria, já estão aqui, eu botei o papelzinho com o nomezinho de vocês, estou botando, vou botar o da Vivi agora, que chegou, gratidão, porque todas vocês, todos que estão assistindo a live, participando, vai ser feito um sorteio, né? E podem então vir a ganhar aí um brinde que a Vanderleia vai dar no final. Mas então, eu sou mariana, né, com ascendente em Áries e tenho a minha lua em Câncer, né, o que me dá uma suavizadazinha. O que te salva. É o que me salva aqui. Mas eu queria te perguntar se é verdade que por volta mais ou menos dos 30 anos, né, nós passamos a ter mais características do signo ascendente do que o signo solar. É verdade isso? Sim, né? O que acontece? O nosso ascendente sempre vai ser aquilo que a gente vai mostrar primeiro, né? Em todo o nosso período de vida, tá? Lembra que eu falei ali do meio do céu, que é aquilo que a gente veio fazer aqui, o nosso propósito de vida? Então, entre os 35 e 40 anos é o momento que a gente se apropria do nosso propósito de vida, né? É quando a gente vai e olha para eles assim, não, ok, eu te aceito, né? Porque quando a gente vem para cá, a gente firma um compromisso com Saturno, né? O regente que é o nosso fiscalizador. Então é como se a gente passasse uma procuração para ele nos fiscalizar nessa vida. Garanto que todo mundo já ouviu falar do retorno de Saturno, né? O tão temido retorno de Saturno. Então, a cada 28 anos, ele vem, né? Senta na nossa frente, vê aí, o que tu tá fazendo, Mari? O que tu tá fazendo, Vânia? O que tu tá fazendo, Vânia? Não foi isso que vocês se comprometeram comigo, não, né? E aí, a gente tem aquelas viradas de chave na nossa vida. Isso começa a movimentar lá pelos 27, 28, tá? Essas coisas assim, que a gente sabe que a gente não está no caminho, mas ainda a gente continua, a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente continua. E daí ele nos dá um prazo entre 1 e 2 anos, então assim, ó, no máximo entre até os 31, 32 anos, a gente tem que ir para o nosso caminho, porque a gente firmou um compromisso. A escolha do nosso mapa, a escolha de todos esses aspectos foi totalmente nossa, não foi nada imposto para nós. Nós decidimos vir com estes convites, com estes ascendentes, com estes propósitos, com estas luas. Nós decidimos distribuir os planetas no nosso mapa, porque eles são os nossos ajudantes, né? Se eles são retrógrados, fomos nós que decidimos isso, vir naquele momento. Então, tudo é uma escolha nossa. Então, se é uma escolha minha, eu tenho um compromisso. E eu firmei o compromisso com quem é mais rígido, com Saturno, né? Então, assim, o retorno de Saturno é muito comum acontecer situações na nossa vida que mexem com o nosso eixo. Isso está relacionado a perdas, e daí, assim, pode ser saúde, trabalho, né? Está relacionado a mudanças, separações. Então, assim, sabe aquela marca lá na tua vida? Faz um cálculo, né? E dá uma lembrada para ver, tipo assim, ó, foi lá próximo do retorno de Saturno? Com certeza. E ele vem a cada 28 anos, né? Então, vem aos 28, vem aos 56, vem aos 74, e depois eu, né, não somei o cálculo mental aqui e vem no próximo. Então, assim, por que lá pelos 30 anos o meu ascendente é mais forte? Porque pensa assim, o ascendente é o meu lado guerreiro, né? É aquilo que me impulsiona a sair de casa para lutar pelas coisas que eu quero. Então, lá pelos 30 anos, depois desse primeiro retorno de Saturno, né, eu recebo essa visita aí, né, que ele chega, toma um cafezinho, às vezes na boa, às vezes não tão na boa assim, né? E ele diz para mim assim, olha, então agora você pega
o teu ascendente e tu vai para a luta, vai para o mundo. Então a gente se apropria do nosso lado guerreiro com muita força, com muita intensidade. Por quê? Porque a gente não quer passar pelo segundo retorno de Saturno com os mesmos balanços, né? Porque a gente, assim, a gente vem com um objetivo, né? Racionalmente, a gente não tem uma ideia do que a gente está fazendo aqui, mas lá inconscientemente a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, né? Então, se a gente distribuiu tudo isso, né? Então a gente tem um propósito. Eu sempre dou o meu exemplo, né? Que eu trabalhei 20 anos na área financeira, sou formada em ciências contábeis, tenho pós-graduação, minha segunda faculdade é Direito, e eu estava lá 22 anos, né, na área financeira, estava numa multinacional, e comecei a despertar para esse lado holístico, né, por volta lá do primeiro retorno de Saturno, né, e eu, tipo assim, ó, ouvi esse chamado e não dei bola. Eu, no mesmo ano, eu separei, eu troquei de trabalho, sabe assim, ó, sabe assim, um negócio, uou, exatamente assim, e daí eu fui, daí, tipo assim, me apropriei do meu propósito, e o meu propósito de vida é Escorpião, é a transformação, é a cura, né, então assim, tem um motivo, né, por que a gente estar aqui, hein, né, então, sim, lá pelos 30 anos, eu sou muito mais o meu ascendente, e isso vai assim, ó, 30, 35 ali, né, e nem assim, ah, entre os 35 e 40, a apropriação do meio do céu pode ser um pouquinho antes e pode ser um pouquinho depois. Ele é assim, ó, nessa faixa, né? Mais ou menos aí, mas sim, vai estar bem forte mesmo nosso ascendente. Ai, obrigada. Eu só vou, antes da Vânia fazer a perguntinha, agradecer aqui. A Vivi Bueno disse que se atrasou um pouquinho, mas já está aqui. Gratidão, muita gratidão a Valquíria, as meninas todas que estão participando. A Fátima diz assim, ó, a Vanderleia, amo você. Ai, Você também te amo. é astróloga junto, e você e as meninas devem ser, e as astrólogas juntas são demais. Ai, muito realmente nós terapeutas holísticos, a gente já, uma das primeiras perguntas que a gente faz é quando está conversando com o cliente, é o signo, né? Que dali já nos conta muita Exatamente. coisa, né? Sim. Não, e a gente pode usar também, eu utilizo muito o signo nos atendimentos assim do reiki, porque você pode ir, sabe? Porque daí você já entende, ela tem esse sim, porque a gente já vê, a gente fica olhar o convite dela. E daí você olha para o convite e a pessoa está num lado totalmente diferente, então você já sabe assim, ó, já identifica que os chakras já não vão estar legal, sabe assim, ó, tem, então é realmente isso, é perfeito, usar realmente a astrologia. Então, Vânia, fique à vontade aí de fazer a sua Sim. perguntinha. Eu Então, já estou Vanderleia, selecionando as minhas. nós estamos com uma lista, tá, Ah, Vanderleia? É? delícia, tem problema, amo. Então, a gente ouve falar muito em Mercúrio retrógrado. Então, eu queria que tu falasse nisso. O que Os é esse planetas? movimento retrógrado dos planetas e qual é a Uhum. influência que ele exerce sobre nossas vidas? Nossas É que as vidas, pessoas né? dizem, Mercúrio está retrógrado. O que significa O isso? pessoal já entra em pânico, né? Então, assim, Sim, vamos pensar que a gente tem ali o sistema solar, e a gente tem o Sol, né? E a gente tem todos os planetas girando ao redor do Sol, né? Inclusive a Terra. E todos eles estão numa velocidade, né? Então, vamos pensar assim: a gente está assistindo uma corrida de kart e cada um dos carrinhos é um dos planetas, incluindo a Terra, né? E a Terra está sempre lá na mesma velocidade. E daí, Mercúrio, por exemplo, está andando a 60 quilômetros por hora, só que de repente ele resolve andar a 40, né? Então ele reduz a velocidade dele. Olhando da Terra para o céu, porque todo o entendimento da astrologia sempre é olhando da Terra para o céu, sempre nós para lá, né? Então o que a gente vê? A gente tem a sensação que eles estão andando para trás, eles estão retrogradando, né? Só que não, o que está acontecendo? A Terra está ultrapassando, porque a Terra vinha a 50 quilômetros por hora, ele vinha a 60, ele colocou o pé no freio, baixou para 40 e a Terra ultrapassou ele. Então, os planetas retrógrados sempre é um pedido de revisão, de coloca o pé no freio, de reflexão, tá? Então, assim, as pessoas têm medo da retrogradação dos planetas
porque ele sempre tem uma energia muito forte, né? O planeta ele é a materialidade da energia do signo aqui, né? Então, assim, um exemplo, nesse momento nós temos 5 planetas retrógrados no céu, né? Então, 2020 ele é um ano bem atípico mesmo, né? Eu tenho uma colinha aqui das datas, tá, gurias? Porque é tanto planeta, né? Sim, fica à vontade, use-a. Sim. Então, a gente tem Júpiter, tá? Que entrou dia 14 de maio e vai até dia 13 de setembro. A gente tem Saturno, que entrou 11 de maio e vai até 29 de setembro. A gente tem Urano, que entrou agora dia 14 de agosto e vai até dia 15 de janeiro de 2021. A gente tem Netuno, que foi de 23 do 6 até 28 de novembro. E tem Plutão, entrou dia 25 do 4 e vai até o dia 4 do 10. E tem 2 que vão entrar em retrogradação, tá? Que é Marte, que é o planeta ariano, né? Que vai entrar no dia 9 de setembro e Mercúrio vai entrar dia 13 de outubro. Então, Marte vai ficar do dia 9 de setembro ao dia 11 dia 13 de novembro e Mercúrio entra dia 13 do 10 e até o dia 3 do 11. Mercúrio é o planeta que mais entra em retrogradação durante o ano, tá? Ele entra de 3 a 4 retrogradações no ano, né? Então, assim, ele entra muito. Então, vamos pensar assim, o que é? Júpiter. Júpiter é o planeta dos ideais. Então, no local aonde eu tenho Júpiter, é onde eu lido melhor com os meus ideais de vida, aonde eu vim desenvolver os meus ideais de vida. Então, assim, eu tenho Júpiter na casa 2, que é a casa de Touro. Então, como é que eu sou, falando de ideais, eu sou uma pessoa que busca o lado financeiro, que gosta de viver bem, que gosta do conforto, que gosta da beleza, que não gosta de passar trabalho, né? Com Júpiter retrógrado, essa energia está de freio de mão puxado, né? Então, assim, eu vou ficar olhando, né? Eu vou ter, assim, não uma dificuldade, mas eu vou ter um período de mais reflexão. Então, sempre que um planeta está retrógrado, é um momento para você segurar tudo que estiver em relação às energias dele. Então, Júpiter é a energia dos ideais de vida, é o bora lá, vamos fazer. Então, tipo assim, segura um pouquinho, né? Não fica olhando, fica assim, ó, colocando toda a tua energia, repensa, revisa os teus ideais de vida. Daí a gente tem Saturno. Saturno é o do compromisso, né? Então, assim, pensem que o que 2020 está nos trazendo? A gente olhar com responsabilidade para os nossos atos. Então, Saturno está nos chamando com essa retrogradação. Olhem com cuidado, com compromisso com o todo. Lembrem que você não está sozinho aqui nesse mundo e você pode fazer o que você quer sem ter nenhuma consequência coletiva, né? Então ele te chama para você revisar os seus compromissos, né? Para você olhar internamente. Sempre retrogradar é olhar para dentro, né? Urano. Urano é o planeta de Aquário, né? É o planeta rebelde. Todos os outros giram num sentido e Urano gira no sentido diferente, tá? Ele gira no sentido contrário. Uns giram no sentido horizontal, ele gira no sentido vertical. Então ele é o planeta rebelde mesmo, né? E ele entrou em retrogradação em Touro. Então está dizendo assim: Touro é o signo do apego, aquele que guarda a lembrancinha do aniversário de 15 anos, porque aquilo tem uma memória afetiva muito grande. Então ele está dizendo assim: olha, você está com as suas gavetas lotadas. Como é que você vai esperar coisas novas? E Urano é da inovação, do diferente, da tecnologia. Pessoal de TI é assim, ó, o Urano está bem forte no mapa, né? Então, sabe, porque ele é, tipo assim, olhar para frente do coletivo, da humanidade, né? Então, assim, como é que eu vou trazer coisas novas para minha vida se eu estou com as gavetas cheias? Então, assim, ó, põe o pé no freio, tira um tempinho e faz uma limpeza. Tira as coisas, abre espaço, né? Júpiter está retrógrado em Capricórnio, Saturno também está em Capricórnio. Então, assim, a gente tem muita coisa em Capricórnio, porque esse ano de 2020, ele é um ano para a gente olhar muito a responsabilidade, tá? Responsabilidade nos nossos ideais de vida. Se os meus ideais de vida é para o coletivo, eu sou comigo, lógico, cada um tem que realizar o seu objetivo.
mas tem que estar em conjunto com tudo que Gaia espera da gente, né? Netuno é o regente de peixes, né? E ele está em retrógrado em peixes. Então, assim, quando um planeta está retrógrado no seu próprio signo, ele está dizendo assim, você está olhando bem para as coisas desse signo, peixes é o signo da espiritualidade. Então, a gente saiu da era de peixes, né? Há pouco tempo. Então, assim, peixes é aquele que nos convida à evolução. Então, assim, Netuno está pedindo assim, a tua evolução realmente está acontecendo ou você está só seguindo a maré? Tá? Você realmente está se dedicando, você realmente está olhando, buscando o teu eu superior. E isso aqui não está relacionado com nenhuma religião, isso é estudo, né? É a energia do planeta mesmo, tá? Plutão é o é o regente de Escorpião. Então, o que a gente tem que olhar? Para as nossas feridas internas, né? E Plutão, ele está retrógrado em Capricórnio. Então, assim, aquelas feridas, aquelas marcas internas que eu não curei ainda, o que eu estou fazendo, né? É porque eu ainda não tenho coragem de enfrentar elas, é porque isso realmente, assim, ainda dói muito, né? Então, assim, eu gosto muito da concepção do escorpião, que ele é a morte e renascimento. Então, se eu tenho Plutão, né, retrógrado em Capricórnio, está dizendo assim, nos meus processos de transformação, nos meus processos de renascimento, eu estou sendo responsável comigo ou eu estou só mudando o ciclo, estou encerrando, porque escorpião tem isso, escorpião ele é cíclico, escorpião ele nos ensina que a gente tem que encerrar o ciclo, não tem que ficar pegado, tem que mudar, tem que renascer, né? Então, assim, Plutão retrógrado ali é aquele sentimento de você está olhando realmente com responsabilidade para os teus ciclos? Ou você está só virando as páginas do livro e está tipo assim, esse capítulo eu não gostei muito aqui, próximo, sabe? Então, são esses os convites. E Marte, que vai entrar em retrogradação dia 9 de setembro agora, e ele vai entrar em touro, tá? Marte, então, é o planeta da iniciativa, é a nossa força guerreira. Então, assim, sabe os nossos planos, eles vão estar, tipo assim, tu vai querer iniciar a coisa, mas vai andar assim. Então, tipo assim, colocar dinheiro. Então, tipo assim, é um investimento, né, que você tenha que despender de um recurso financeiro. Num período que Marte está retrógrado, não é um bom momento. Por quê? Porque Marte ele traz a força do guerreiro, da impulsividade. Lembra da iniciativa? Então, eu posso ser impulsivo e perder dinheiro. Né? Eu tenho que olhar para a materialidade e olhar muito. Então, é como se fosse assim, fazer uma listinha de que realmente aquilo que eu quero colocar minha energia, toda aquela energia da iniciativa, realmente vale a pena? Eu posso arcar com isso? Sim, posso, beleza? Isso vai me dar um retorno, fazer todos os cálculos possíveis, né? Então é um momento assim, ele fica só até 13 de novembro, então é um período curtinho, então assim, é a revisão de planos, né? Principalmente no lado financeiro. E Mercúrio entra agora dia 13 do 10 e fica até 13 de novembro. Ele sempre fica tipo assim, 15, 20 dias no máximo a retrogradação de Mercúrio. Por que Mercúrio é tão temido? Mercúrio é o deus da comunicação, né? Ele rege Gêmeos, que fala comunicação, então a gente tem dois lados mercuriano aí, a gente tem o nosso lado geminiano, que é o falar, e a gente tem o nosso lado virginiano, porque ele rege Virgem também. Então, quando o Mercúrio está no céu, computador dá problema, celular dá problema, vai fazer live, o negócio não entra. Sério, assim, a internet, é bem por aí, a internet fica caindo. Outra coisa, ele nos convida a revisar a nossa comunicação, tá? A última retrogradação dele foi em Câncer. Então, era assim, era para a gente olhar para a nossa ancestralidade, olhar como é que a gente estava se comunicando, se era com amor realmente. Então, assim, eu sempre falo, quando o Mercúrio entra em retrogradação, tu vai mandar um e-mail, escreve o e-mail, não coloca destinatário, tá? Relê, vai dar uma pausa, toma uma aguinha e volta. Sabe assim, não manda direto. Outra coisa, tenta se comunicar mais verbalmente do que escrito, porque o verbal eu consigo colocar uma entonação,
né? E o escrito é a pessoa que está lendo que coloca a entonação. E esse momento do Mercúrio retrógrado, a comunicação ela é como se fosse assim, ele tá limpo, né? Nós estamos aqui nos enxergando perfeitamente e de repente a gente tem uma nuvem de fumaça aqui e a gente não consegue mais se enxergar. Só que isso não é na visão, isso é na comunicação. Então tem ruídos na comunicação. E ele vai entrar em Escorpião. Escorpião, ele tem um grande poder que é falar o que tem que ser dito, né? Ele tem o poder da cura, né? Então realmente assim, vai doer? Vai, mas eu vou te dizer a verdade. Isso é Escorpião e isso é um grande poder dele. Então a gente tem que olhar que Mercúrio vai entrar em retrogradação em Escorpião. Então tudo aquilo que a gente for apontar para o outro, traz um carinho, dá uma olhada, sabe assim, vai lá e aciona a sombra de Escorpião que está em Touro, que é a doçura. Então assim, conta até 10 antes de falar. É um período que a verdade vai querer vir muito, a gente vai querer muito, assim, apontar a ferida do outro e é para curar. Esse é o objetivo de Escorpião. Por isso que o Escorpião fala as coisas, porque ele está vendo que a outra pessoa não está enxergando aquilo, e ele está vendo, ele sabe que ela precisa limpar aquilo ali. Pensa no cirurgião que está no bloco cirúrgico, ele quer salvar o paciente, né? Então, tipo assim, está nas mãos dele salvar. Só que nesse período, ele pode dizer para o paciente, olha, é grave, né, o teu problema aqui. Nós vamos iniciar um tratamento, né, e vamos testar. Você aceita? É uma forma de falar. Ou ele pode simplesmente dizer assim, olha, o que tu tem é muito grave, realmente assim, sem chances, né? Então, é esse cuidado, é exatamente. Então, assim, a gente não precisa ter medo do planeta retrógrado, a gente tem que entender a energia dele, é sempre muito legal a gente olhar em que casa, né, em que área da vida o nosso planeta que está ali em retrogradação se encontra. Quem está nascendo nesse período de 2020 está nascendo assim com vários planetas retrógrados, né? Então, no mapa astral eu sempre uso o exemplo assim, porque planetas são ajudantes, né? Então, são ajudantes que tu traz com ou com uma perna quebrada, ou com um braço enfaixado, são soldadinhos que você não pode contar 100% com a energia deles, né? Então, em algum momento da tua vida, que nem Ares agora em retrogradação, ele é o soldadinho de abrir o caminho, né? Ele é o que vai na frente, só que ele tá com a perna quebrada. O que vai acontecer? Tu vai ter que colocar uma muleta nele para ele andar junto contigo. Tu vai ter que exercitar muito o teu livre-arbítrio. E o planeta retrógrado traz muito esse convite para a gente exercitar muito o nosso livre-arbítrio, né? E sempre assim, revisar. Então, planeta retrógrado no céu, não precisa ter medo, vai lá e olha, tá? Em que local do teu mapa se encontra, identifica, né? E diz assim, ah, então tá, se tá nessa área, que nem os meus, eu sempre brinco, eu tenho um condomínio de planetas na casa 9, que é a minha casa dos ideais de vida, eles estão quase todos ali, né? As outras estão todas vazias, né? Então eles são todos ali. Ah, as casas que têm mais planetas são aquelas que nos convidam a movimentar mais na vida. Então, assim, como está todo mundo ali retrógrado, é aquele momento que os meus ideais de vida têm que parar. É esse o caminho que eu quero ir? Realmente, eu estou fazendo, né, para chegar nesse caminho? Como é que está o meu comportamento? Então, assim, respira, revisa, reflete e daí segue a energia. Não precisa ter medo do planeta retrógrado. Ai, que coisa boa. Nossa, eu tô amando. Eu já sei que a partir do dia 9 de setembro eu tenho que dar uma cuidada aí na minha impulsividade com os gastos. Exatamente. A Ariana é muito danada, né? Ela pensa e faz. Às vezes nem pensa, só faz. Mas sabe que eu sempre digo assim, numa plantação tem que ter o ariano, né? Porque ele que vai cavar o buraco e vai jogar semente. Agora, se vai dar certo, aí tem que vir e chamar ali o virginiano para tapar, regar na hora certa, tudo certinho, né? E também tem que vir ali a escorpiana para dar uma desconfiada. Será que foi feito direitinho? Deixa eu dar uma olhada. Não, deixa eu dar uma investigada. Vamos revisar, vou dar uma revisada. Exatamente. Gente, estou amando as explicações. Muito legal. As gurias também aqui estão falando aqui, ó, muito, olha só. Até a Michelle disse que ficou com ciúme aí
que ela também ama a Van e ficou enciumada. Aí a respondeu, dividimos ela. Coisa Meus boa. amores. Mas assim, sobre a nova era, assim, eu queria te Uhum. falar sobre essa era de aquários, né? Nós terapeutas sabemos que estamos vivendo ela, mas eu queria que tu Uhum. explicasse, né, sobre qual o significado dessa Dela, né? era de aquários e se a gente já está realmente nela, né? Nela, né? Então, assim, lógico, essa explicação, assim, ela pode ser bem técnica. Eu pensei aqui, né? Vou fazer assim, bem um formato simples, né? Pra gente, assim, não entrar muito lá no lado, assim, técnico mesmo, né, do que eu sempre brinco assim, do astrologuês, né? A coisa mais simples. Eu prefiro realmente a astrologia, mais astrologia no dia a dia, né? Então, assim, o que é uma entrada de era? Existe a Terra, então ela faz vários movimentos. Ela faz 3 movimentos, né? Tem um movimento que ela faz ao redor de si, tem um outro movimento que ela faz ao redor do Sol, e tem um movimento que o eixo dela, que é um terceiro movimento, se movimenta. Então é como se fosse assim, ó. O Sol ele leva para fazer esse movimento ao redor da galáxia, né, contando esse eixo da Terra, 25 mil anos, tá? Que a gente chama do ano cósmico, tá? 25 e eu não lembro era o restinho do número, mas quase 26 mil anos, tá? Isso quer dizer que o Sol fica em cada constelação, né? Porque o que são os signos? Eles são espelhados, eles são idealizados através da energia das constelações, né? Das 12 constelações. Tem muitas outras no céu, tem, mas foi escolhido essas 12 para representar o nosso cinturão zodiacal. Então, o Sol leva aproximadamente 2.160 anos para ultrapassar cada constelação. Então, essas constelações, pelo estudo que a gente tem da astrologia antiga, começou lá 10 mil anos antes de Cristo, pela constelação de Leão, tá? Daí depois veio o Câncer, daí foi vindo, a cada 2 mil anos foi vindo. Sim, estamos na era de Aquário, mas é impossível a gente falar da era de Aquário sem a gente falar um pouquinho da era de Peixes, que foi a era que estava anteriormente. Então, entre o ano 150 mil antes de Cristo até 2010, quem regeu, aonde o Sol estava ultrapassando a constelação era Peixes, que era a era da espiritualidade, a era da religiosidade, né? A era do cristianismo, a era de Jesus, tá? Então é a era que a gente traz, né, para olhar um Deus bom, né, como eu enquanto espiritual. Antes da era de Peixe, nós estávamos na era de Áries. Então é uma troca. Então, tipo assim, a gente estava no Antigo Testamento, num Deus fogo, que era o Deus Ares, e a gente entra para a era de Peixes, né, num Deus das águas, que é no Novo Testamento. Então é assim, a humanidade saindo de um período de 2.160 anos aproximadamente, de guerras, de lutas, né, e entra para uma guerra assim, agora eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu espiritual, né? Eu vou me encontrar aqui nesse mundo. Só que daí a gente começou com o advento do início das religiões, né? A Bíblia, ela traz muitos fatos da astrologia, tá? A Igreja Católica não considera a astrologia, né, como algo científico, aprovado. Se tem algumas, né, digamos assim, interceptações de comunicação ali, né? Só que a Bíblia, ela traz vários fatos, né, na era de peixes. Então, um exemplo. Jesus, ele fez a multiplicação dos peixes. Os apóstolos eram pescadores, né? O símbolo da roupa papal é um peixes que tem. Então, tudo isso nos faz entender que, assim, foi uma era que nós estávamos vivendo aqui para trabalhar o nosso espírito, né? Só que o que a humanidade fez? Ela criou as religiões, porque religiões são criações humanas, né? E aqui todo credo é lindo, é válido, né? A gente sempre, eu sempre respeito todo credo, mas a gente entender onde é que a astrologia se enquadra aqui. Então, essa era de peixes, ela traz isso muito, né? Da religiosidade muito forte, né? E aí a gente tem os ciclos maiores, que assim, um planeta ele rege
aproximadamente 36 anos, ele fica regendo como se fosse um rei, né? O negócio não tem como fazer separado, tá? Ele acaba, né, se convergindo, né? Então, assim, é como se eu tivesse um rei, né? E esse rei, ele comanda, tem um reinado durante 36 anos, tá? Então, dentro da era de Peixes, né, a gente teve ali o Sol, que ele regeu de 1981 até 2016. Foi aonde a era de Peixes meio tipo assim, ó, se perdeu, porque o Sol, ele é o do brilho próprio, da individualidade, né? Então, a gente estava numa era que era para trabalhar a espiritualidade, né? E a gente trabalhou um outro lado, tá? E aí, em 2010, iniciou a era de Aquário, tá? Só que a era, antes de iniciar, mais ou menos assim, tem algumas vertentes que acreditam que é 50 anos, outras que é 30, que é 20, mas vamos avaliar assim, ó, mais ou menos lá, tipo, uns 30, 40 anos, tá? A partir de 1950, por aí, 1960, então 1960, né, que dá 50 anos ali, a era de Aquário já começou a reger, tá? Então, o Sol começou a ir para a constelação de Aquário e vai levar 2.160 anos para atravessar, né, essa constelação aí. Tudo isso é feito baseado em cálculos, tá? Os cálculos são bem assim, complexos, né? Então, tem estudiosos que fazem isso, né? Todos esses cálculos aí. Então, em 2010, nós entramos na era de Aquário. E em 2017, quem trocou, né, a regência, né? Porque até 2016 era o Sol que era o rei, que estava mandando durante 36 anos na era de Peixes. Em 2017, quem entrou, né, nessa regência, quem assumiu o trono foi Saturno, que é o da responsabilidade. Então, sempre no final de era, a gente tem algumas catástrofes, a gente tem algumas, pode ter guerras, né? Pode ter distúrbios, assim, coletivos. Por quê? O que é uma era? O que é, né? É um ascendente coletivo. Vamos pensar assim, né? Então, a era, ela influencia em todo mundo. Então, em 2010, nós entramos na era de Aquário, que ele é a era da coletividade, que é a era de você olhar para o futuro, a era de você deixar de ser individualista, né? E pensar que todas as tuas atitudes interferem no mundo todo, interferem com o outro. É uma era que vai estar bastante voltada, então, para o espírito coletivo, para o espírito inovador, para as curas, para descobertas de curas, né, de várias doenças, porque a gente vem lá da era de peixes trazendo muitas enfermidades, né? Por quê? Porque a gente não soube tratar muito bem o espírito, né? A gente deturpou um pouquinho, a gente tem o livre-arbítrio, isso é lindo, é maravilhoso, né? Então a gente deturpou um pouco o negócio. E daí Aquário vem e traz. Aquário, então, assim, ó, ele descobre, né, a cura, ele olha para o outro com amorosidade. Tudo que ele faz, ele pensa no coletivo, então as escutas coletivas. O que a gente está fazendo aqui agora é exatamente um movimento que a era de Aquário pede, né? Que é tipo assim, ó, são usando a tecnologia, e Aquário é totalmente tecnologia, ele é da tecnologia, por isso que eu digo que o pessoal da TI adora Urano e Aquário, né? Porque ele é da tecnologia, Vini, ó. É. Né? Então, sabe assim, é este movimento. E em 2017, Saturno entrou, tipo assim, agora o trono é meu, né? E nós vamos assim, eu vou chamar todo mundo para responsabilidade, por quê? Porque você não pode entrar numa nova era, principalmente uma era que fala de coletivo, sem tratar a responsabilidade. E daí a gente tem assim, tem o grande rei que fica regendo ali, mandando 36 anos. Então Saturno vai mandar até 2052, tá? Como grande rei, em conjunto com essa era aí, porque ela é um trabalho conjunto, né? Com essa era de Aquário. Em 2053 entra Vênus. Então é assim, nesse primeiro momento, a gente está aprendendo a olhar para o outro, a ter compaixão, a olhar para o problema do outro, não com egoísmo,
né? Então, assim, 2020 veio a pandemia, veio o coronavírus. Era necessário? Vamos entender que astrologicamente era necessário, porque precisava desse movimento para que todo mundo convergisse, né, para um mesmo olhar, para a saúde, para, tipo assim, todo mundo precisa ter um acesso de saúde. É uma era tranquila? Não é uma era tranquila, tá? Lembra que Áries era uma era de lutas, né? Peixes já veio mais tipo assim, vamos conforme as ondas do mar, vamos se conectar com a espiritualidade. Aquário é a rebeldia. Então, assim, eu quero ser livre. Pode ocorrer, tá? Isso aqui não é previsão, isso aqui são, tipo assim, realmente estudos, né, baseado com as características dele, a energia que ele nos transmite, tá? Então, assim, movimentos de rebeldia. Então, assim, o povo querendo ser independente, né? Então, eu não vou aceitar mais que as religiões me dominem. Então, sabe aquela coisa assim, a desconstrução da religiosidade e entendimento da espiritualidade? A Era de Aquário está convidando nós a fazermos este movimento muito forte, né? E aí, a gente tem, assim, eu anotei os sub-reis, então a gente tem lá Saturno, que está regendo 36 anos. E daí ele dá uma folguinha e durante cada ano ali ele chama um sub-rei para reger junto com ele. 2017, na entrada de Saturno no trono, né, no período grande dele, ele convidou quem? Ele mesmo. Então, 2017 foi aquele ano que a gente olhou para os nossos ideais de vida, para a nossa vida e pensou assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Garanto que muitas pessoas vão botar a mão na cabeça e assim, realmente, foi isso aí que aconteceu. 2018 veio Júpiter, né? Então, Saturno continuava aqui mandando, Aquário tá aqui na era, então assim, olhar com um olhar diferente. 2018. O meu ideal de vida, aquilo que eu estou buscando para mim, está prejudicando, está indo de encontro de forma indevida ao coletivo? Está. Então, tu já vai ser chamado ali para o cantinho do pensamento para levar, sabe assim, né? Olha, não pode ser assim, tem que ter responsabilidade. 2019 veio em Marte. Vocês lembram que o ano passado, manifestação, movimento, assim, é luta, é guerra, vamos sair para a rua, vamos brigar. Caíram assim, máscaras, né? Exatamente, tipo assim, as pessoas, as famílias discutindo, ou por causa de religião, ou por causa de política, sabe assim, as pessoas batendo de frente uma com as outras, sabe? Então, assim, a minha ideia é que tá certa e eu não sou mais tua amiga e isso aí. 2020 a gente vem com o ano do Sol. Então, vamos falar de 2020. Estamos na era de Aquário, a era de você olhar para o todo, a era de te convidar a ir buscar as curas, mas não a tua cura, a cura coletiva, né? Então, assim, a gente vai ter movimentos, muitos terapeutas vão estar sendo chamados, né, para trabalhar nesta cura coletiva, e eu percebi que em 2020, assim, foi muito isso, já vinha vindo, mas 2020 trouxe muito isso, e daí Saturno está nos chamando sempre assim, tudo que tu fizer, tu tem que fazer com responsabilidade, tá? Não pode. Agora não é o momento de você não ser responsável. Chega, já passou a adolescência, tu é adulto, tem que ser responsável. E daí vem o Sol. Sol é o ano do brilho, Sol é o ano do empoderamento. E ele também é o olhar de a gente olhar para as sombras. Então, assim, por isso que tem tanta coisa que em 2020 está vindo ao conhecimento de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente está indo para uma era, lembra que lá em 2053 vai ser Vênus que vai entrar? Então, assim, a gente está caminhando durante 36 anos de aprendizado na era de Aquário, né? E um aprendizado de deixar de olhar só para mim. Isso não quer dizer que a partir de agora eu tenho que esquecer do meu eu. Não, mas eu não posso ter aquele egoísmo que a minha vontade não, é realizada em cima do não bem-estar do outro, né? Tem que fazer parte do todo, né? Porque assim, nós somos pecinhas, então assim, cada um faz um pedacinho, e esse pedacinho soma com tanto. Então, assim, olhar para o meio ambiente, eu tenho que olhar para o meio ambiente, eu tenho que olhar para a saúde, tenho que olhar para todas essas coisas. Então, o Sol está assim, mostrando tudo.
E 2021, quem vem? Vênus. Então, a gente vai continuar com o Aquário nos convidando a esse movimento, né? Da coletividade, tá? Vai continuar com Saturno nos puxando a responsabilidade, só que daí a gente vai ter um subregente, fosse como se fosse assim, uma pessoa que dá ali, né, vem e conversa com a gente, que faz essa ponte entre nós aqui, o rei e o imperador, né? Então, vamos botar nessas hierarquias ali, né? Então, vai ser Vênus, né? Então, assim, 2021 é um ano de muito amor, né? É um ano realmente assim, da gente olhar para o outro com muito amor. E esse amor tem que ser responsável. Vênus, ela tem dois lados. Ela tem o lado taurino e ela tem o lado libriano. O lado taurino é o lado de que, eu quero viver as coisas boas da vida, né? E o lado libriano é que, eu olho sempre para o outro. Então, assim, é colocar na balança essa parte veneziana aí, né? E, tipo assim, trazer esse equilíbrio. Então, 2021 é um ano em que, se você souber aproveitar as oportunidades com a tecnologia, com as inovações, com as mudanças, né, e ser responsável, é um ano que o lado financeiro vai estar bem aflorado, vai estar assim, é um ano fértil para as finanças. Então, tipo assim, tudo que a gente plantar, que estiver de acordo com o bem maior, né, sendo responsável, vai florescer. É uma terra fértil. 2021 é uma terra fértil. Por isso que a gente está passando por todo esse planeta retrógrado, por tudo isso em 2020. Ai, que bênção! Gente, assim, Que eu me maravilha. emocionei, Eu vi! porque assim, 2018 foi bem aquilo mesmo, uma transição de carreira, um posicionamento, 2019, né? E a gente se emociona em saber que a gente está vivendo essa era maravilhosa de transformação, de mudança, mas sempre Estamos fazendo parte, né, deste estamos momento. fazendo, Exatamente. exato, e mudança positiva, porque as mudanças sempre são positivas. Alguém Sim. botou uma lagriminha ali, deixa eu só dizer que a gente Quem... vai prolongar a nossa live, porque fechou 1 hora ali, o pessoal assim, Sim. não, tá tranquilo, hoje nós vamos, já que nós estamos no aplicativo, ele nos permite, né? A Marina disse que está amando o tema, que também poderia ter até uma parte 2, né? Oh. A Vanessa Valadares, que também é uma terapeuta maravilhosa, qualquer dia vai estar aqui, se Deus quiser. E ela também disse que está amando o tema hoje, né? A Gratidão. Beth falando assim, adorando, cheia de curiosidade. Agora é com a Vânia, bora lá. Vamos lá. Pois é, gente, é apaixonante esse assunto, né? A gente Né? fica ouvindo e viajando nos nossos ascendentes, no nosso sol, e Sim. verificando e fazendo projeções, é maravilhoso. Então, Vanderlei, eu queria que tu falasse uma coisa que eu acho muito interessante, que é o lado sombra, a luz e a sombra de cada A luz e signo, sombra que é de cada uma signo. coisa maravilhosa, Maravilhosa, né? sim. Né? Sim, e a astrologia, lógico que eu estou falando assim, bem generalista, né? Se a gente for aprofundar aqui, a gente vai, né, muito mais tarde, mas não, vamos, né, tentar assim simplificar. Então, assim, a gente tem 12 signos, então nós temos 12 convites, né? Então, não adianta eu dizer que eu não gosto do signo de Áries, tá? Eu tenho ele no meu mapa. Todo mundo tem. Então, assim, ó, todos nós temos os 12 signos. Existem as situações que têm mapas interceptados. É o meu, tá? E o que quer dizer? Quer dizer que tem 2 signos que não vão abrir casa nenhuma, eles não vão convidar casa alguma. Eu tenho Áries e Libra, né? A sorte que no ano que eu nasci, o sub-rei que estava regendo lá era Marte, então eu tenho energia guerreira. Então, o que é a interceptação? Eu tenho que buscar essa energia para fora. Eu tenho que exercitar muito mais o livre-arbítrio, tá? Tirando o mapa interceptado, mas mesmo assim eu tenho as energias, porque eu tenho a energia da casa 1 e da casa 7, que é Áries e Libra, né? Então, todo mundo tem os signos. Então, a partir de hoje, por favor, não deixem falar mal dos seus signos, todos são lindos, e não falem mal do signo do amiguinho, porque todo mundo tem, tá? Então, o que é a luz? Vamos pensar assim, que a gente tem uma lâmpada, né? Eu tenho aqui o meu signo e tenho uma lâmpada aqui. Então, eu estou iluminando, o sol está aqui e o meu signo está aqui.
ele está iluminando. Só que eu tenho um signo que está escondidinho aqui atrás, porque como eu tenho 12 signos, eu tenho 6 eixos, né? Então, eu tenho a luz e a sombra. Quando a gente olha para um signo, a gente identifica as suas características, né? Só que todos eles têm determinadas características, né? E aquilo é muito forte, porque a luminosidade, então, assim, é para intensificar. Então, quem nasceu ariano, seja muito ariano. Quem nasceu capricorniano, seja muito capricorniano. Nasceu canceriano, vamos falar de câncer, senão ficarão sentidos. Seja muito canceriano, nasceu escorpiano, seja escorpiano, nasceu pisciano, seja muito teu signo. Só que daí vai lá para o campo do 80 e a gente precisa de um equilíbrio. O que é a luz e sombra? É você iluminar o signo oposto, o signo complementar, né? A gente pode encontrar na literatura astrológica várias nomenclaturas. Eu gosto muito da luz e sombra, porque me dá o sentido de que eu tenho uma luminosidade e eu vou iluminar alguém que está ali atrás, para trazer ele para o meu convite aqui junto. Ah, signo oposto. Oposição me dá um sentimento assim, ele é meu oposto, então eu não quero muito falar com ele, né? Pode ser signo complementar, também é uma nomenclatura que eu gosto muito. Então, a gente tem, né, os 12 ali. Vamos começar por área. Então, falar um pouquinho de cada um com a sua luz, como é que a gente busca o equilíbrio? Então, trabalhar a luz e sombra... Oi? Não, se tu quiser dar só uma pincelada, porque olha só, nós temos mais ou menos assim, 5, 6 pessoas pedindo assim, concordo com a parte 2. Aí a gente já cria logo em seguida uma parte 2. Então tá, beleza. Bem certinho. Né? Então, a astrologia, como é milenária, nossa, muita coisa. É maravilhoso. Aliás, é uma ferramenta de autoconhecimento, para quem não sabe, né? Sim. É muito importante. Aí dá só uma pincelada. Pinceladinha, perfeito, então. Vamos fazer para a parte 2, então. Isso aí. Então, assim, a gente tem 12 signos, então a gente vai pegar ali. Áries, né? Então, eu tenho a energia da iniciativa, é um signo de fogo. Onde é que está a sombra dele? Em Libra, que é um signo de ar. Então, Áries olha muito eu faço, é o não pensar. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele abre os caminhos. Libra pensa no outro. Então, como é que você encontra o equilíbrio ariano olhando para a sua sombra em Libra? Como é que você encontra o equilíbrio libriano olhando para a iniciativa? Então, arianos, antes de fazer alguma coisa, pensem se a tua atitude o outro também vai se encaixar, também vai ser legal? Vai, beleza? Bora lá. Libriano, tá em dúvida de fazer alguma coisa porque acha que o outro não vai gostar? Pensa assim, não, eu vou fazer porque eu também tenho que exercer a minha vontade. Então, a gente equilibra, tá? Touro, segundo signo, signo de terra, né? Touro, ele é do apego, ele é da materialidade, do viver os prazeres da vida. Onde é que está a sua sombra? Lá em Escorpião, água e terra. Eu acho que travou a imagem. Oi, Opa, voltou. Ó, não tem Mercúrio retrógrado ainda. Não tem Mercúrio, não tem ainda. Então, touro vai ser aquele apego. Eu não quero me desfazer das coisas, porque as coisas têm memórias sentimentais. Escorpião, cara, limpa essas gavetas de uma vez aí, encerra esse ciclo, termina esse relacionamento, muda de trabalho. Só que Escorpião fica mudando isso, ele é cíclico. Quando é que ele busca o equilíbrio dele? Olhando lá para Touro. Não, isso aqui na minha vida eu tenho que dar valor, porque Touro nos ensina a dar valor, Escorpião nos ensina a encerrar ciclos. Vocês viram? É perfeito, né? Um encaixe. Então, assim, você tem um que é apegado e um que é cíclico. Então, quando você busca, e a ideia da luz e sombra é sempre você olhar para o meio, tá? O equilíbrio dos dois. Terceiro signo, Gêmeos. Gêmeos é ar. A sua sombra está onde? Em Sagitário. Então, Gêmeos é a versatilidade, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ler 3, 4 livros, entrar em vários cursos, né? E não tem foco. Gêmeos não tem foco do dia, não tem foco. Ele não tem uma meta muito estipulada lá para frente. Sagitário já está lá com a sua flecha lançada, está sempre buscando algo lá na frente.
Sagitário, ele acaba sendo o eterno insatisfeito, porque ele olha lá para frente e quando ele chega, ele já quer outra coisa. Então, quando ele precisa equilibrar, ele vai lá e olha para Gêmeos, não, eu tenho que dar valor para as coisas que estão acontecendo agora, sem deixar de olhar lá para frente. Gêmeos, não, eu posso aproveitar aqui o meu dia a dia, tudo certo, posso ser muito versátil aqui, mas em alguma área da minha vida eu tenho que focar no futuro, tá? Quarto signo, Câncer. Câncer é água, né? É a família, ancestralidade. Aonde que está a sua sombra? Lá em Capricórnio, que é terra. Então, Câncer quer ficar com a família, ficar aqui em casa. Capricórnio quer subir a montanha, né? Então, Capricórnio ensina para Câncer que de vez em quando tem que sair do lado da casa do pai e da mãe e tem que ir para o mundo. E Câncer ensina para Capricórnio que às vezes você não precisa ficar subindo a montanha o tempo inteiro. Dá para você parar lá no meio da montanha, entrar na casinha, tomar um chazinho e descansar, né? O quinto signo vem Leão. Então, Leão, ele quer o brilho, ele olha, é o signo da nossa autoestima, né? Quando o Leão tá no céu, quando o Sol tem Leão, a gente tá se sentindo linda, maravilhosa, cabelos, né? Aquela coisa assim. Aonde que tá a sombra de Leão? Lá em Aquário. Então, Leão, ele olha assim, as minhas vontades, é a minha pata que tá aqui em cima da mesa e é o que eu quero que seja feito. Capricórnio, acabamos de falar da era de Capricórnio, a coletividade, olhar para o outro, tem que estar todo mundo em conjunto, vamos todos juntos, vamos pensar no bem coletivo. Então, para Leão não ser, olhar, para Leão não olhar só para ele olha lá para Aquário. Aquário, para ele não ficar só olhando para o outro e não ficar só fazendo as vontades do outro, é um grande desafio para quem é de Aquário, porque ele olha sempre para o outro, ele tem que olhar para a sua sombra em Leão e colocar suas vontades em primeiro lugar. E encerrando, né, o eixo ali, a gente tem Virgem, que é o sexto signo. Virgem é, vamos trabalhar, vamos servir ao outro, né, e vamos colocar ordem nas coisas. Vamos fazer assim, é tudo muito, olhar as letrinhas miúdas do contrato, né? Qual é que é a sua sombra? Lá em Peixes, então, eu tenho terra e água. Né? Então, a sombra de Peixes, né, é olhar para o lado. Piscianos são muito assim, aéreos, gostam de flutuar, conforme as águas Nós do mar. Sabemos disso, né, Mari? Dois peixinhos, uma hora quer ir para a direita, uma hora quer ir para a esquerda. Então, como é que ele tem que fazer? Criar planilha, botar metas, sabe? Tipo assim, tem exercícios na leitura de mapa, eu dou dicas de como que a gente consegue equilibrar essa luz e sombra, porque tem exercícios práticos para isso. E daí, Virgem? Virgem, ele vai ficar olhando os detalhes, trabalhando. Ah, não vou pensar, não vou trazer muito pro sentimento, assim, não. Eu sou cético, né? Tipo assim, São Tomé, só vou acreditar quando a coisa acontecer. E daí ele vai lá e olha para Peixes, né? E diz assim, não, isso aqui pode realmente existir. Eu posso, de vez em quando, não exigir tanto. Eu posso aceitar que as coisas não precisam sair perfeitas o tempo todo. Né? Então, assim, é muito lindo a gente olhar para a luz e a sombra, porque a gente identifica que a gente tem todos os signos, e todos são lindos, todos os convites são lindos. Né? Claro que é bem mais extenso, mas a gente vai deixar para uma parte 2. Isso. Tanto é que, como a gente já passou assim de 1 hora, a gente sabe que também é sábado, as pessoas estão já fazendo a jantinha ali e tal. Então, a gente se compromete a fazer uma parte 2, né? Daqui umas 2, 3 semanas a gente te chama de novo. Para que a gente fale exatamente mais a fundo de cada signo, né? O desafio, porque a gente sabe que eu não vim ariana com ascendente em Áries e com a minha lua em Câncer à toa, né? Não, óbvio que a gente tem aqui um compromisso aí. E por que eu vim com a Lua? E tem outras arianas que têm as mesmas, o ascendente e o Sol numa posição, né? E já a Lua em outro, né? Então, acho que a gente vai abordar, porque a gente sabe que vai ser maravilhoso, o pessoal está pedindo e a gente vai trazer. Inclusive, uma pergunta que ficou de fora, mas a gente deixa para depois, que é sobre a influência da astrologia no dia a dia, que daí a gente já traz, fala do signo, e no dia a dia, pode ser? Perfeito, guria, super combinado. Que bom. E aí, então, fica à vontade, Vânia. Se tu ainda tem alguma dúvida, fica à vontade. Já deu 1h15.
Na verdade, dúvidas e curiosidades, eu tenho a vida Muitas. toda, o tempo todo, muitas, né? Mas Escorpiana. como nós. A escorpião não gosta de saber tudo, né? Como é que diz que é? É a rainha do Investigadora. FBI, Exatamente. stalkeadora, me chama de tudo quanto é Uhum. coisa, né? Tem uma pontinha de verdade nisso, digamos. Sim, Mas tem muito sim. exagero também, né, Vanderlei? Não, não. Não pode fazer bullying agora com signos. Exato, Todos amiguinhos. Isso aí. exato, isso aí. Então, como nós vamos ter uma próxima oportunidade, eu vou guardar as Uhum. minhas próximas perguntas, que Perfeito, tem muita perfeito. coisa ainda Uhum. interessante para se falar sobre astrologia, né? Não é à Sim. toa que essa ciência é milenar e continua aí cada vez mais firme, mais forte, mais Uhum. encantadora, né? E Sim. mais instigante, que cada vez mais as pessoas procuram saber, procuram entender um pouco de astrologia. E então nós temos assunto aí, com certeza, para mais Muitos uma encontros. hora. Exato. Né? E É, vamos não, ficar esperando. e é tão milenar que quando tu estava falando, eu até me emocionei, porque lembrei da passagem em que houve ali guiados pelas estrelas, os reis magos foram encontrar Jesus Exatamente. na manjedoura, Uhum. né? Uhum. Então já a própria Bíblia fala desse acontecimento, né? A- Então é tão. Exatamente. A Bíblia, ela fala muito sobre fatos astrológicos. Exatamente E, isso. Bem isso mesmo. então, diante disso, né, uma hora e pouquinha já, a gente vai tirar aqui, vamos ver Vamos quem é que ver quem vai vai. ganhar Olha esse só, quem brinde. será o sortudo, a Deixa eu ver sortuda? aqui. Sortuda. Vamos lá, não vou olhar, vamos puxar aqui. Puxei. Vamos ver. Marina Calça. Ai, parabéns! A Marina, Parabéns, a Marina. Marina, isso. E ela que começou a dizer assim: ai, gostei tanto do tema que tinha que ter parte 2. Olha só, tá aqui, ela ganhou. Ganhou uma mandala astrológica, Marina, tu vai adorar. Depois tu entra em contato com a Mari ali, né? A Mari passa meu WhatsApp para ti e a gente se fala, tá? Já agendamos para semana que vem essa leitura da mandala astrológica. Vamos falar um pouquinho aí, né? Boa. Da Ai, olha só. astrologia. Que Eba! bom. Ela já manifestou ali. Ai, gratidão, gurias. Ó, todas estavam com o nomezinho aqui. Gratidão também pela tua participação, principalmente pelo desprendimento de dar esse brinde também. Muita, muita gratidão. Eu que agradeço, muito obrigada. Né? Então, assim, encerrando, né, da minha parte, que gostaria de dizer assim que a astrologia ela é uma ciência milenar. Como eu disse lá no início, eu não conhecia astrologia, então quem gosta disso, quem gosta deste assunto, saiba que tem cursos. Quando eu entrei na minha turma de astrologia, eu só sabia o meu signo. Eu era a única aluna que eu não fazia ideia do que era o ascendente, do que era nada disso, né? E sim, tem muitos livros, tem muita informação, tem perfis, né, que você segue. Cláudia Lisboa é uma mestra gigantesca na astrologia, eu amo ela, tenho os livros dela Eu aqui, também. sou apaixonada por ela, luz e sombra eu carrego por causa dela, né? Então, essa coisa, então assim, ó, tu tem vontade de conhecer isso, sabe? Assim, ó, vá em busca, né? Qualquer coisa, me chame. Eu tenho uma página profissional que é @lua e sol, amor é amor, né? Lá no Instagram, me chama lá que eu dou dica. Estou sempre colocando postzinhos lá. E para vocês, minhas colegas terapeutas lindas, assim, muito obrigada, emocionada com o convite. Né? E realmente, assim, se deixar, né, a gente estou sempre às ordens para falar sobre astrologia, que é um tema que eu amo muito. Ah, eu fico emocionada com essa guria. Eu vou Ela chorar. ela é uma amada minha, uma de tantas, né? E me ajuda muito lá no hospital, trabalha com a gente, né? As gurias ali estava a Maribir, que estava a Fátima, que também nos acompanha lá no hospital. A Mari, inclusive, colocou ali que bom, vai ser maravilhoso ter a parte 2, né? A Beth pedindo e dizendo também que aguarda a parte 2 e a Vanessa Valadares agradecendo também por nós estarmos sempre dividindo o nosso conhecimento. Né?
E eu me emociono porque é esse o nosso papel aqui, né? Enquanto estamos aqui nesse planeta, a gente tem esse compromisso, né? Eu acho que também o Exato. nosso signo veio a nos provar isso Veio, hoje com as suas explicações. exatamente. Ai, Vânia, vou deixar tu encerrar hoje Sim, aí. Vânia, por favor. Um carinho muito grande Gente, pela pessoa que ainda viveu bem que a nunca. escorpiana não é chorona, né? Chora sim, que eu sei que chora. Ah, mas não na frente das câmeras, que nem as arianas, Não, virginianas. Esse é o meu lado canceriano. O é o que que lado eu vou canceriano, é fazer? a água está transbordando. É. Ai, linda. Então, gente, Então, foi um prazer ter a Vanderleia conosco. Vamos repetir a dose, com certeza. E só gratidão por esse pessoal maravilhoso que vem nos acompanhando a cada sábado, que pega uma horinha e 20 hoje do seu Hoje, tempo para nos prestigiar, para nos honrar com sua presença. E é muito gratificante e nos deixa muito feliz vendo o alcance que o Terapeutiano por aí está tendo, né? Pessoas que chegam no sábado já ficam esperando as lives, sim, eu ficam fico. e ficam durante a semana. Eu tenho gente que me pergunta qual vai ser o assunto da próxima live, então isso a gente está aqui, o nosso propósito está sendo cumprido grandemente, né, Mari? Nossa exato. tríade, estamos aqui para levar às outras pessoas o conhecimento do terapeuta holístico, tá? Desse ser maravilhoso que veio com tudo na era de Aquário, né? Sim, Isso, e vamos Exato, continuar fazendo esse trabalho bonito e gratificante. Então, exato. gratidão a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. gratidão. Ai, muito, muito obrigado. E realmente nós somos uma tríade, né? Então sempre tem três aqui, né? E a gente sabe que a gente tem a nossa colega Ari, que é a segunda semana que ela não consegue participar, mas é muito, muito abençoado, que é a Carmen, Sim, né? a cara. A gente sabe que as gurias também, depois a nossa live ela fica sempre gravada ali na página. Logo, logo a gente vai passar já o nosso canal do YouTube, logo, logo para Sim. que vai ficar tudo lá também, até pode ser compartilhada, né? Mas eu queria dizer que assim, até é bom que a gente quer falar que é tão bonito esse trabalho nosso de chamar outros terapeutas, que nós mesmos terapeutas estamos sendo também que idealizamos esse projeto do Terapeutiano, estamos sendo tão agraciadas e tão abençoadas que a Carmen há 2 semanas não consegue vir porque ela está com a agenda lotada de trabalho. E esse horário ela está Maravilha. trabalhando, né? Porque ela é uma terapeuta na área da massoterapia maravilhosa, né? Então, devido até ao propósito da live, divulgou muito o trabalho dela, né? Então, mas a gente já está organizando aí uma possibilidade de horário alternativo ou de dia para que ela também venha participar, porque ela também tem muito a somar no nosso trabalho. E Com é claro que certeza. vamos estar sempre convidando, né, Vânia, mais e mais terapeutas, esse é o nosso objetivo. Ai, que lindo! O mestre Emilson, lá do Rio de Janeiro, falando: o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Parabéns. E exatamente Exatamente. isso eu sempre digo nos meus Aham, cursos. Eu É não, o não, não nosso propósito do aham. Terapeutiano. a E gente é nunca um. esconde nada, a gente Uhum. abre o tempo todo passando mais e mais conhecimento, e é esse o objetivo do Terapeutiano. Quando nós mesmos sentávamos numa beira, às vezes normalmente era em volta de uma mesa, tomando os nossos cafés e rindo e brincando e falando, sempre envolvia muito conhecimento, ou um curso que estávamos fazendo, ou algo que iríamos fazer, ou compartilhando novidades, né? E sempre, não só na área holística, como também E nos fora, ajudando também, né, Mari? Às vezes, Exatamente. isso, nos ajudando, isso é muito importante, né? O terapeuta ajudar o outro, né? Uhum. Porque somos pessoas, somos todos correntes, de, somos todos elos de uma mesma corrente. Então, a gente tem que se ajudar, tem que estar todo mundo junto sempre.
É Sim, isso eu aí. tenho uma frase que eu sempre digo assim: todo terapeuta precisa também do seu terapeuta. Então, é Com realmente certeza. assim, né? É. Eu tenho as Uhum. minhas, né? São as que fazem parte da tríade. Toda quarta ou quinta eu tô lá sendo massageada. De vez em quando a Vânia vem e faz umas barras de axis e assim a gente vai Uhum. fazendo o trabalho. Que esse é o segredo. Nós temos que estar. Todo curador tem que ter essa preocupação de estar sempre atento à sua cura, né? Ele só Sim, vai Sim. conseguir dar para o outro aquilo que ele tem. Se ele não tiver, ele uhum. não pode vender nem nada. Eu sempre Exatamente. digo, a gente é e vende aquilo que a gente acredita, né? E o Uhum. terapeutando veio muito disso, né? A gente ali compartilhando nossas realidades. E hoje a gente externa isso e traz pessoas maravilhosas como tu, Sim, gratidão, ai, porque nos gratidão. Tô aqui que não né? para, aqui, ó, não para de escorrer. Nossa, eu lembro o dia que ela veio, assim, através da DAI Da também, que era Dai. outra, né? Aham. E aí a gente fez o curso nível 2, a gente fez a reciclagem, já fez o nível Uhum. 3 e hoje está aí, nossa, É voando, um... né? Que Deus. Essa mulher é meu exemplo de vida, então, assim, tudo aquilo que eu faço, realmente, eu sempre, né, me puxo pro lado da responsabilidade, realmente, ela sabe, né, o nosso amor não é de agora, né, ela sabe disso, então oh, Deus, chega, ai, ai, Chega. ai, Boa vamos lá, noite, bora lá, Vani. Boa Beijo noite, gente. boa viu? noite, Gratidão, gratidão, gratidão. Depois, Gratidão. assim, fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, coisas, coloquem ali no comentário, que a gente já sim, na próxima live, tá bom? combinado, gratidão. Querida, Gratidão. Tchau, gente. tchau.